Salve, salve, gente boa! Eu sou o professor Euclides, essa é a Escola Teófilos. Bem-vindos ao nosso canal de estudo bíblico. Hoje, mais uma lição sobre os Atos dos Apóstolos. Hoje nós vamos ver a primeira lição sobre a novidade que floresce em Antioquia, ou seja, o evangelho que é anunciado entre os pagãos, é recebido de uma maneira diferente, ele é motivo de grande alegria para todos, e os instrumentos que a fé, naqueles primeiros momentos, usou para certificar que o andamento daquela comunidade estava de acordo com aquilo que é o caminho. É também em Antioquia que, pela primeira vez, os cristãos são chamados de cristão. Então, o nascimento de um termo, o nascimento de um nome que vai se perpetuar aí. Bom, gente boa, eu quero deixar aqui meu agradecimento a todos os nossos colaboradores, os nossos patrocinadores aqui do canal, de maneira especial, a professora Ana Lúcia Escapim, também a professora Márcia Aparecida Miguel Zeponi, ela que tem um centro de orientação teológica existencial, um centro de terapias. O contato está aqui embaixo, juntamente com todo o material da aula de hoje, com bibliografia, com as questões. Então está tudo aqui. E você que tiver sua dúvida, mande no nosso canal lá, Professor Euclides, né? Então tem toda o e-mail para contato. Então proponha novas temáticas, proponha, não tem problema. A gente vai, tem dúvidas, manda lá também. Eu vou olhar o e-mail e vou responder para você. Bom, gente boa, fala aqui. Você que está chegando pela primeira vez, muito obrigado por ter vindo ao nosso canal. Não deixe de se inscrever, deixar seu gostei ou não gostei para a gente saber fazer o engajamento deste nosso vídeo. Bom, gente boa, 15ª lição sobre os Atos dos Apóstolos. Fizemos uma grande introdução, agora estamos indo capítulo a capítulo, temática a temática. A temática de hoje é a novidade do caminho que floresce numa comunidade hegemonicamente pagã, a comunidade de Antioquia. Nós vamos ver por que é tão importante essa comunidade, como e por que Lucas apresenta ela como um protótipo de uma nova era das comunidades primitivas. Bom, na última aula estudamos a questão de Paulo, da sua conversão. Vimos também a conversão de Pedro, que se abriu essa nova realidade, a realidade dos pagãos, que, diferente do que se imaginava, também foram tocados pela graça. Então não há, como frases do próprio Pedro, não há como combater contra o próprio Deus. Essa é a vontade de Deus e nós devemos respeitá-la e fazer tudo possível para que este caminhar novo se expanda. Então, é neste momento em que nós vamos encontrar em Atos 11, versículo 1, os apóstolos e os irmãos da Judéia ouviram dizer que também os pagãos haviam recebido a palavra de Deus. E nós imaginamos, eles estavam felizes e alegres com isso, né? Mas não era bem assim. Quando Pedro subiu a Jerusalém, os fiéis da circuncisão, ou seja, de origem judaica, repreenderam Pedro. Como é que você sendo, né? Como é que você, sendo quem você é, você vai comer com eles, com os incircuncisos? Então, na cabeça dos de origem judaica, a fé cristã era um dom que tinha ficado relegado aos judeus. E aí, essa é a grande novidade, porque agora não é mais um pagão fazendo isso, mas é o próprio Pedro dizendo: não, eu não estou louco, eu estou me posicionando respeitando aquilo que o próprio Deus me mostrou em visão. Ele me preparou, ele me encaminhou, ele fez todo o encaminhamento para mim, ele me mostrou isso e também mandou a mim aqueles que precisavam de mim. Ele me mostrou algo sobre estes homens, sobre esta nova vida, sobre esta nova... E assim, eles me ouviram com os ouvidos, com a mente e com o coração. E por fim eles receberam o Espírito Santo, algo que não está sob meu comando. É o próprio Deus que quis fazer isso. Então, ao longo do capítulo 11, Lucas repete o episódio do discurso de Pedro de forma literária, inteligente, para firmar esse novo ideal, essa nova história. Então, a primeira parte do capítulo 11
ele é uma retomada do capítulo 15, né? E aqui nós vamos encontrar, ou seja, pela terceira vez ele está tocando nisso, que Deus está fazendo a sua caminhada. A primeira caminhada, o primeiro momento foi Pentecostes para os judeus, depois o Pentecostes para os helênicos, e agora é o Pentecostes para os pagãos. Então esses episódios, eles vão construindo uma maneira de pensar. 3 vezes Deus manifesta a sua graça para a humanidade, para os judeus, para os helênicos e agora para os pagãos. Então, no versículo 17, encontramos a última expressão de Pedro, a última fala de Pedro do discurso. Pois se Deus lhe deu a mesma graça que a nós, que cremos no Senhor Jesus Cristo, com que direito eu me oporia a Deus? Então, essa frase é lapidar. Ou seja, é vontade de Deus. E nós estamos aqui para cumprir a vontade de Deus, fazer a sua vontade. Eu não posso me opor a Deus. Deus deu para eles o mesmo dom que Deus para nós. Eles não são cristãos, eles não são crentes de segunda qualidade. Eles receberam o Espírito Santo da mesma maneira que nós. Significa que esse dom do Espírito também é para eles. Por isso, não podemos impedir Deus do seu trabalho, mas devemos segui-lo. E aí o versículo 18. Depois de terem ouvido essas palavras, eles se calaram e deram glória a Deus, dizendo: portanto, também aos pagãos concedeu Deus o arrependimento que conduz à vida. Isso aqui é uma expressão que existe até hoje, né? Hoje com outra temática, mas é assim, a igreja falou, tá falado. Hoje a expressão seria assim, homo locuta causa finita, ou seja, quando a igreja mãe fala, está falado. Então Pedro, ele mudou a sua maneira de pensar. E ao mudar a sua maneira de pensar, ele fez com que os outros também mudassem. E lendo o Evangelho, toda essa temática é para enfatizar uma coisa que já está nos evangelhos, já está no Evangelho de Lucas. Lucas, ele é aquele que fala desse universalismo. Porque quando nós lemos o Evangelho de Lucas, nós vemos que ele não, as suas temáticas, elas não são fundamentadas na Escritura, mas na mudança de vida, na conversão de costumes. Então essa é um caminho, esse é um viés que serve para a humanidade inteira. Então esse grande esforço do apóstolo, ele existe para mudar a mentalidade sobre a missão do ressuscitado. Para muitos, a missão do ressuscitado era levar a conversão aos judeus. Isso vai mudando passo a passo. Eles aceitam que essa conversão também é para os judeus de origem helênica. Então ele cria os 7 diáconos, né, que vão suceder os 12 apóstolos. Os 12 são para os judeus, os 7 são para a universalidade dos povos. E hoje ele se dá conta de que esta fé é apresentada por Pedro de uma maneira universal para os pagãos. E é o encontro o que acontece na casa de Cornélio. Cornélio, que era um homem pagão, sim, mas um homem religioso, um homem bom, um homem devoto. E Cornélio, ele é alguém que inspira em Pedro uma confiança. Porque ele sendo um chefe militar, ele sendo um líder político, ele não vai ao encontro de Pedro para persegui-lo. Não. Esse homem vai ao encontro de Pedro buscando algo que lhe falta, algo que o seu coração precisa. E quando Pedro encontra com ele, a bonita cena é que ele se lança aos pés desse homem. Porque ele espera muito de Pedro. Ele espera muito. E Pedro manda ele se levantar. Eu sou um homem como você. Então, ele conta toda a sua história. E ao final dessa história, Deus faz, digamos assim, a sua chancela. Ele dá a sua marca. O Espírito Santo é dado. E Pedro não tem mais o que fazer. Simplesmente vai batizar esses homens, toda a sua casa. Isso mostra que a autoridade da igreja reconheceu e entendeu o bem diante da nova situação. E isso é uma marca para a igreja. A igreja, de tempos em tempos, ela necessita de se reunir, de pensar, refletir sobre novas realidades. Isso são
Isso são os concílios, isso são os sínodos, isso são as assembleias que existem, né? Então a igreja se reúne para pensar. Nós estamos diante de um, de, um, de um convite da igreja a refletir sobre a sua caminhada sinodal, ou seja, sobre a sua caminhada em unidade. Então vai ser toda a temática já foi lançado os documentos, os questionários, e é exatamente fundado nisso. Ou seja, agora o que nós vamos ver é como é que a igreja fez isso. A igreja, então, ela vai mandar um enviado seu. E aí está a base do que são as nunciaturas apostólicas nos países, né? As conferências episcopais. Ou seja, a igreja ela quer estar informada da caminhada. São o sino da Amazônia, por exemplo. Agora tem o sino dos bispos, né, de tempos em tempos. E agora nós vamos ter um sínodo que convida a igreja inteira a falar. Tudo isso se fundamenta nesta maneira de agir da igreja. Ou seja, a igreja vê que é vontade de Deus e agora nós temos que entender como fazer isso da melhor maneira. Então, o capítulo 11 e o 12 são exatamente para que as comunidades entendam isso e ela vai ditar um andamento para a igreja a partir dali, tá bom? Então, com o versículo 18 termina o longo relato sobre Cornélio, que é fundamental para entender o porquê que a igreja abraçou a comunidade de Antioquia, né? Ou seja, o que foi que a comunidade de Antioquia tem de diferente, qual o diferencial da comunidade de Antioquia para ela ser acolhida? E aí, vamos apresentar no capítulo 11, no capítulo 12, um pequeno esquema de como é que Lucas colocou esse pensamento, como é que está desenvolvida a teologia desse momento. Então, no capítulo em Atos 11, 19 e 26, nós temos o nascimento da comunidade cristã de Antioquia. Do 27 ao 29, o compromisso que essa comunidade tem com a caridade. No versículo 30, a missão da caridade que é colocada nas mãos de Paulo e Barnabé. No capítulo 12, do 1 ao 4, nós temos a história do rei Agripa que manda matar Tiago, irmão de João, e prende Pedro. Depois do 5 ao 19, a descrição da libertação prodigiosa de Pedro. No 20 ao 23, a morte vergonhosa de Herodes. E aí nós vamos ver que, da maneira como que ela está marcada, ela colocada no texto, ela simplesmente qual o fim daqueles que perseguem a igreja. Capítulo 12, 24, abster-se de crescimento, ou seja, de envolvimentos com outras coisas. Atos 12, 25, o retorno de Barnabé e de Saulo para Antioquia. Então, no versículo 19, disse que aqueles que haviam sido dispersados após a perseguição, eles tinham ido para o norte. E o fato é que alguém vem para Antioquia e anunciou Jesus Cristo, e os gregos o receberam e foram batizados, se tornaram cristãos. E esse episódio de Cornélio não é o único. Não é um evento estranho, mas é algo que aconteceu com muita gente. Foram muitas famílias além da família de Cornélio. Então o Espírito Santo já estava montando, já estava construindo aquela comunidade. E a comunidade de Antioquia, ela tem muito respeito pela comunidade de Jerusalém, porque saíram de Jerusalém os anunciadores. Então, os apóstolos, eles mandam da comunidade mãe, que é Jerusalém, enviados. Barnabé e Saulo vão até Jerusalém para dar esse auxílio fraterno que veio de Antioquia, que viu toda a situação que aconteceu em Jerusalém, situação inclusive de fome, e vai lá. E então, existe um momento de relato do que está acontecendo. Então, o versículo 30 do capítulo 11 é precisamente o final desta jornada de Paulo e Barnabé a Jerusalém. Eles vão contar o que aconteceu lá. E o último capítulo do 25 continua, é a continuação imediata de Barnabé e Saulo tendo
cumprido a sua missão. Então, no meio dessas duas breves direções da viagem, Antioquia, Jerusalém e Jerusalém a Antioquia, São Lucas inseriu um bloco narrativo, né, que é todo o capítulo 12, e o texto de São Lucas toma, digamos assim, mostra toda uma história, toda uma fonte de pensamento. Na verdade, se nós formos ler, nós percebemos que é uma narração um pouco diferente, possivelmente até de outra fonte, mas tem um corte que fala de uma libertação prodigiosa de Pedro. Então essa libertação, ela foi inserida, e depois nós vamos entender no contexto final, para dizer que a igreja continua sendo perseguida. Ela continua sendo perseguida. Tiago foi morto, Pedro é perseguido, mas o fim dos perseguidores. Então, vamos fazer o primeiro estudo disso, ou seja, dessa primeira temática, que começa com o rei Herodes, que é nomeado, ele é sobrinho de Herodes, e ele coloca o Herodes Antipas, né? Ele é o que mandou matar João Batista. E esse Herodes Agripa é o sobrinho dele, é quem vai mandar, então, prender Tiago e João. Que é irmão de João. E depois ele vai, cerca de 10 anos, e ele manda prender os apóstolos, né? Faz essa perseguição contra os apóstolos. E ele coloca Pedro na prisão. E é interessante, porque isso tem um valor simbólico, porque foi na Páscoa, durante essa Páscoa, Pedro está na prisão. E a história é fortemente simbólica, porque é também na Páscoa que Pedro sai da prisão. Então notamos, né, essa insistência, notamos que ele estava preso, mas quando se dá nessa Páscoa, né, as correntes caem das suas mãos. Então, no versículo 11, capítulo 7, de repente apresentou-se um anjo do Senhor, guardem bem isso aqui, esse anjo do Senhor, e brilhou uma luz no recinto. Tocando o lado de Pedro, o anjo despertou, levanta-te depressa, novamente o levantar. E disse, ao dizer isso, caíram as cadeias das mãos. E essas são as mesmas imagens que São Lucas tem para a noite de Páscoa. Aqui está o anjo que diz a Pedro, levanta-te, né? Às pressas. Lá na noite de Natal, esta frase ela é dita a José, né? Ela é dita a José. Então aqui, levanta-te e vai depressa. Tá? Então é uma dinâmica simbólica. Atos 12, 8. O anjo ordenou, cinge-te e calça tuas sandálias, e assim fez o anjo. Mesma coisa que disse a José. Então, para sair, corre com a tua capa e segue-me. Ele está realizando o gesto do êxodo, da saída. Ele está repetindo aquele ato curativo e piedoso dos israelitas. Ele está fazendo o êxodo pascal. Sai, vamos. E ele sai seguindo o anjo, e a porta se abre, e ele se vê sozinho. De repente o anjo desapareceu, e Pedro percebeu que ele não estava sonhando, que era a realidade. Isso estava acontecendo mesmo. E o versículo 12, refletiu um momento e dirigiu-se para a casa de Maria, a mãe de João, que tem por sobrenome Marcos, João Marcos, onde muitos tinham se reunido e faziam oração, estavam rezando por ele. Então, a libertação de Pedro é fruto da oração. Ele estava novamente a sala superior, a upper room, né? Eles estavam no ambiente de cima, na casa de Jerusalém, que abriga os apóstolos, sempre se reúnem lá. E havia um bom número de pessoas reunidas para essa oração. E angustiado com o destino de Pedro, estivessem celebrando a Páscoa e o esperando. Quando bateu a porta de entrada, uma criada chamada Rode adiantou-se para escutar. Mal reconheceu a voz de Pedro, com tanta alegria, de tanta alegria não abriu a porta, mas correndo para dentro foi anunciar que era Pedro que estava à porta. E aí disseram para ela, você está louca? Ele está preso. Diziam eles, então é seu anjo.
Pedro continuava a bater. Afinal, eles abriram a porta e ficaram atônitos. Eles estavam... Ele falou, fiquem quietos, não façam nada. O Senhor havia livrado da prisão. E comunica a Tiago e aos irmãos, em seguida, que saiu dali e retirou-se para outro lugar. Então, é muito interessante, comunica a Tiago e aos irmãos. Em seguida saiu dali, porque ele sabia que ele continuava sendo perseguido, ele estava sendo procurado. No outro dia, né, um grande tumulto. Os soldados não encontraram. Herodes mandou punir os carcereiros, depois foram para Cesareia. E o toque final é um conto lendário sobre a morte de Herodes. Então, Pedro é libertado. Pedro é libertado e Herodes morre. Herodes estava, digamos assim, estava vestido com traje real, sentou-se no tribunal e começou a falar. E o povo aplaudia, dizendo que era a voz de Deus e não era a voz de um homem. Estava acontecendo com ele algo que já havia acontecido, ou seja, essa cultura de endeusar as autoridades, né? E aí, lembra que eu falei do anjo? E aí, no mesmo instante, o anjo do Senhor o feriu por não haver dado honra a Deus. Ele quis ser como Deus. Ele quis ser como Deus. E roído de vermes, expirou. Foi comido por vermes, foi comido. Ou seja, é um golpe que é dado. E o versículo 24, que termina essa cena, ele é um refrão, né, usual, de crescimento. Então, entretanto, a palavra de Deus crescia e se espalhava. Ou seja, Pedro foi preso, Tiago foi morto, Herodes Agripa está morto, e a fé continua. O crescimento, a palavra de Deus se espalha sempre mais e sempre mais. E aí nós vamos entrar no tema que é fundamental para nós, o nascimento da comunidade de Antioquia. Então, venha para nós uma pergunta. Por que São Lucas toma o nascimento dessa comunidade como algo tão importante? A resposta é bem simples. A comunidade cristã de Antioquia será também uma igreja-mãe. Como Jerusalém foi igreja-mãe para os de origem judaica e os judeus de origem helênica, Antioquia será a comunidade-mãe para aqueles de origem pagã. Então, o funcionamento da missão cristã está intimamente ligado ao grupo formado em Antioquia, capital da província romana. Antioquia tem um grupo de fiéis formado por cristãos que, ao tempo da perseguição em Jerusalém, fugiram para lá. Ou seja, quando o Sinédrio se enfureceu contra os cristãos, os helenistas são expulsos de Jerusalém e eles vão para a região da Síria. E então vão para Antioquia. Vamos retomar a nossa leitura do capítulo 11, versículo 19, que mostra a origem da comunidade. Então, Lucas está interessado na história de Antioquia. Por quê? Porque em Antioquia também há uma parte da história pessoal. Podemos só simplesmente imaginar Lucas, que é um desses homens que aderem à pregação ocasional dos helenistas expulsos de Jerusalém. Entende por que é tão importante? Porque possivelmente Lucas estava entre aqueles a quem foi anunciado o evangelho por esses helenistas. E aí ele tem o desejo de mostrar às comunidades como é que essa expansão para o mundo pagão foi feita. Versículo 19. Aqueles que foram dispersados pela perseguição que houve no tempo de Estevão chegaram a Fenícia, Chipre e a Antioquia, pregando a palavra só aos judeus. De acordo com o critério usual, seguido até aquele momento, eles pregaram a palavra a ninguém, além dos judeus. Ou seja, esses helenistas estavam pregando a palavra judeu. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, entrando em Antioquia, seguiram também aos gregos, anunciando os evangelhos do Senhor Jesus. E aí ele mostra como é que isso aconteceu. Os que vieram de Jerusalém, eles ficaram, a pregação era para os judeus, mas os que ouviram e não estavam em Jerusalém levaram esta pregação de Jesus para aqueles que não tinham
que não tinham essa ligação muito íntima com a comunidade de Jerusalém. São Lucas usa toda a ciência teológica para sintetizar em uma única expressão um evento que parece transcender ao potencial humano. Ou seja, a mão do Senhor estava com eles, e grande foi o número dos que receberam a fé e se converteram ao Senhor. Isso está em Atos 11, 21. Quer dizer que a pregação ocasional ela foi bem sucedida. E foi bem sucedida porque Deus estava motivando ela. O sucesso está ligado à mão de Deus. É uma maneira bíblica de dizer que Deus está intervindo naquela comunidade para que aquela comunidade cresça. A notícia de que isso está acontecendo chega rapidamente a Jerusalém. E os líderes da igreja mãe, da igreja matriz, sabem dessa estranha, nova, inesperada abertura à igreja de Jerusalém. E aí eles fazem o quê? Enviam a Antioquia Barnabé. Barnabé é um levita. Quem é um levita? Era alguém que estava intimamente ligado ao culto do templo. Então é este homem que vai entender, este homem que tem grande conhecimento teológico, mas muito mais que isso. Ele tem o respeito da comunidade. Lembram que Barnabé foi aquele homem que vendeu tudo que tinha e colocou aos pés dos apóstolos. O seu nome é um nome que já por si só é um homem, é aquele homem digno de ser seguido, digno de ser respeitado. Ele é uma pessoa influente na comunidade de Jerusalém. E ele tinha, na memória popular, o homem conhecido como de muito respeito. Barnabé, contudo, ele é um helenista, ele é judeu, mas a língua grega está ligado àquele movimento do Sete, de Estevão. E ele, Barnabé, não se esqueçam, é um dos patrocinadores de Paulo, o único que o apoiou, e apresentou, e o ajudou, e o conduz. Barnabé também é enviado como supervisor, ele é enviado como especialista para verificar a situação de Antioquia. Qual é a situação? Eles querem saber se a pureza da fé está sendo guardada. A vivência daquela comunidade, se ela não está mesclada com cultos estranhos, com coisas estranhas. E Barnabé, ao chegar em Antioquia, o que ele vê? Uma grande cidade, maravilhosa. É uma cidade imponente, com grandes avenidas, com grandes parques, canais, monumentos. É uma cidade de elite. Ela é culta, ela é rica, as pessoas que vivem ali são muito bem instruídas, e essas pessoas se abrem e veem a graça de Deus. Atos 11, 23. Ao chegar, alegrou-se, vendo a graça de Deus, e a todos exortava a perseverar com firmeza de coração. Quando ele viu que uma comunidade já estava formada aos moldes da comunidade cristã original, ele não tem o que dizer. Ele simplesmente incentiva. E aí ele viu o povo, viu os homens, as mulheres, uma comunidade composta numericamente de muitos, mas ele vê para além disso. Ele vê um outro caminho que os judeus ainda não tinham, os cristãos de origem judaica não tinham visto. Ou seja, a amplitude do que havia sido iniciado. E esses homens estavam fazendo isso, Atos 11, 24, cheios do Espírito Santo, cheios de fé. E uma grande multidão se reuniu ao Senhor. E é uma expressão que particularmente sublinha Barnabé, que é capaz de se alegrar vendo o que não faz parte do seu esquema mental. Barnabé é judeu, é grego, mas é um levita. É alguém que vê Deus se manifestando no ambiente em que ele nunca imaginou que poderia acontecer. E qual a solução pastoral para abraçar esta fé, que é diferente da sua maneira de ver? No entanto, ele via que o trabalho do Senhor era entender a ação do Espírito Santo, era compreender como é que aquilo tinha que ser abraçado. Porque ele não queria impor a mentalidade judaica a esse novo grupo, mas permitir que este novo grupo pudesse, com respeito, chegar a uma fé autóctone, ou seja, própria, a partir daquilo que o próprio Senhor estava fazendo. Ele encontrou uma comunidade que ela é diferente daquela que ele estava acostumado, mas ele sabe ver o que naquela comunidade
é comum à sua comunidade. Então, as aplicações são sempre possíveis, né? Mas entender que Barnabé é uma figura muito importante para o crescimento da igreja, porque ele tinha tudo para não ter essa reflexão. E por própria ação do Espírito Santo, esse homem se abre e consegue ver não as diferenças, mas aquilo que os une. E aí nós entendemos, Barnabé, o nome significa filho da exortação, ou seja, a sua maneira de agir, ela exorta os outros, ela motiva os outros. E a motivação fundamental dele é progridam nessa fé. E a multidão já era considerável. O trabalho de Barnabé, guiado pela mão do Senhor, tem grande sucesso. E ele começa então ele é um formado na Bíblia, fazer a pregação. Né? Ele começa a apresentar a vida em Cristo, mas não a partir das tradições antigas, mas daqueles pontos que unem. Barnabé, ele de certa maneira, tudo aquilo que ele conhecia do ponto de vista judaico, da tradição, é calado. Então ele tem que se abrir a um novo pensamento. Ele tem que saber como falar com essa comunidade. E aí, Barnabé, ele sente que precisa de um colaborador para isso. Mas um colaborador não de origem judaica, do ponto de vista de alguém que foi acolhido na comunidade, que está inteirado, mas alguém que não foi acolhido nem entre os pagãos e nem entre os judeus, mas que conhece os dois lados. E aí entra em cena quem? Paulo. Então, Paulo não foi bem aceito em Jerusalém, por todo o seu histórico. Mas agora, ele se apresenta como uma grande ferramenta para a evangelização a evangelização que vai se conduzir. Né? Então, no versículo 11, no capítulo 25, Barnabé partiu para Tarso à procura de Saulo. Ele encontrou Saulo, encontrou Paulo e levou para Antioquia. Então, esse verso, bem simples, ele condensa tudo o que aconteceu. E na estrada, nessa caminhada, todas essas questões, elas parecem estar inseridas. Ou seja, Paulo, que foi chamado a ser cristão no caminho de Damasco, agora, por Barnabé, é chamado a fazer um upgrade na sua vocação. Ele foi chamado a ser cristão. Agora ele é chamado a se tornar um presbítero. Alguém que vai conduzir e coordenar uma comunidade. Dentro de uma linguagem que é necessário que exista um respeito e uma pureza pelas tradições da comunidade primária, da comunidade original. E agora esse homem vai expandir este ensinamento para uma outra comunidade. E aqui nós temos para a história da igreja algo muito interessante. É sempre indo ao encontro de pessoas muito bem instruídas naquilo que é inicial, que se faz o ponto de partida para uma ampliação. Ou seja, a igreja nunca viu com bons olhos pegar alguém que não sabe nada e mandar fazer. É sempre levado em conta a formação, o conhecimento, a estrutura que aquela pessoa tem. Então, é uma das coisas que muitas vezes eu vejo que de certa maneira a gente peca, né? Às vezes uma pessoa que sai de um retiro, a primeira vez que ouviu falar em Jesus Cristo, não tem uma formação nenhuma, na outra semana ela já está querendo ser o Papa. Isso não é comum à igreja. Cada um tem as suas caminhadas, cada um tem que fazer a sua caminhada, entender a sua história, para quê? Para que tenha certeza que aquilo que está sendo movido no coração, no espírito, aquelas novas propostas, elas sejam fundamentadas em cima daquilo que é comum, daquilo que é. Eu posso sim trazer minha experiência de outros caminhos, mas para coadunar com aquilo que é caminhada, coadunar com aquilo que é próprio da fé. Senão nós construímos
digamos assim, versões diferentes da nossa fé. Isso a gente vê acontecer muito com os nossos irmãos separados, né? Porque assim, pega uma coisa que já não entendia muito bem e tira aquilo que não combina com a sua vida e já cria uma outra versão, uma outra versão, uma outra versão. A fé cristã, ela tem que ter uma continuidade. A Igreja Católica, Apostólica, Romana, ela tem esta peculiar, abertas ao Espírito Santo, mas sempre tendo essa dinâmica, sempre tendo esta lógica de fazer uma continuidade, não rupturas. As rupturas, elas são feitas a partir do quê? A partir de romper com aquilo que não combina com a nossa fé. Não romper com aquilo que é a nossa fé. Então, o texto de hoje é muito importante para compreender a fé cristã a partir desta lógica. Então, Paulo deixou Tarso e seguiu Barnabé. E durante um ano inteiro tomaram parte nas reuniões da comunidade, né? E instruíram grande multidão. Então, eles pegaram aquilo que era próprio e instruíram aquela comunidade. E aí, pela primeira vez, esses cristãos de Antioquia são chamados de cristãos. Então, os cristãos de Jerusalém foram conhecidos até então, na dispersão, dispersos como os membros do caminho. Pela primeira vez, em Antioquia, eles foram chamados pelo nome de cristãos, aqueles que testemunham Cristo. Foram instruídos, educados, formados, ensinados a fazer isso. Foi um grande trabalho de formação, porque, imaginem, são duas culturas, né? E nesse momento, vocês imaginem que a celebração da Eucaristia, a celebração dos sacramentos, a celebração das uniões conjugais, tudo isso foi repensado para quê? Para não ser estranha às origens, mas não ser impeditiva à expansão. Então, o grupo de Antioquia exorta e exporta o nome de cristãos para todo o Mediterrâneo. Então, é um grande momento de grande avanço. E Antioquia, como disse, pela primeira vez, os cristãos foram chamados de cristãos. Os seguidores de Cristo, os homens do caminho de Cristo, eles são chamados de cristãos. Atos 11, 27. Por aqueles dias desceram alguns profetas de Jerusalém e Antioquia. Um deles, chamado Ágabo, levantou-se e deu a entender pelo Espírito que havia uma grande fome em toda a terra. E esta veio com o reinado de Cláudio. Então, sabendo, esses homens, eles informaram que a Judéia passava por grande sofrimento. E aí, a comunidade de Antioquia, ela manifesta a sua unidade. Eles não são unidos somente pela fé, mas unidos pela caridade. Então, é feita uma grande coleta em Antioquia, e Antioquia concorda em enviar para a Judéia esse alívio aos irmãos. E eles fazem esta coleta para ajudar financeiramente, mas também para fazer uma coisa: firmar os laços de unidade, sabendo que somos uma só fé, uma só comunidade, uma só fraternidade, uma só irmandade. E Barnabé e Saulo são os portadores dessa oferta. E aí o versículo 30. Assim o fizeram e enviaram aos irmãos por intermédio de Paulo e Barnabé. Então, nós estamos falando de uma única e só igreja. A igreja primitiva, ela tem judeus helênicos e ela tem pagãos. Todos eles testemunham Jesus Cristo, todos eles são perseguidos em nome de Jesus Cristo, todos eles vivem a felicidade da fé cristã que é expandida. E nos momentos de perseguição, de caristia, eles se unem em fraternidade para se auxiliarem na oração, no testemunho e também na partilha. Então isso é muito interessante, essa generosidade. Os dois grupos, embora diferentes, eles se unem, porque são comunidades irmãs. Isso nós temos até hoje na igreja, esse pensamento, né? Então, dioceses que acolhem dioceses mais fracas, mais carentes, enviam sacerdotes, enviam auxílio financeiro mesmo, né? Então, isso é das origens, isso é do princípio da igreja. Então, neste momento, São Lucas quer mostrar que nesse grande bloco, após essa perseguição, após tudo o que aconteceu, a fé cristã mantém-se firme.
Atos 12, 25. Tendo Barnabé e Saulo concluído a sua missão, voltaram de Jerusalém a Antioquia, levando consigo João, também com o sobrenome de Marcos. E aí nós temos todo o encaminhamento que é feito. Então, é isso, meus nobres. Nós vamos ver nas próximas lições como é que essa igreja foi se expandindo. Como é que Paulo começou a fazer a sua... Nós vamos ter aqui no meio, e já no próximo estudo, talvez nós chegamos lá, o Concílio de Jerusalém. Então, ou seja, aquilo que cresceu, que tem vários formatos e tem que ser entendido e tem que ter a chancela dos apóstolos. É isso, meus nobres. Com esse versículo, nós terminamos esse estudo, né, sobre a igreja que floresce entre os pagãos, como um modelo de evolução, de pensamento cristão e um modelo de implantação da fé. E que o Senhor esteja convosco e permaneça no meio de nós. Até a próxima lição. Eu sou o professor Euclides, essa é a Escola Teófilos. Bem-vindos ao nosso canal, você que está chegando hoje. E não deixe de se inscrever e partilhar os nossos vídeos. Deixe o seu gostei ou não gostei, para a gente saber como a gente está andando. Paz e bem, até o próximo.